o Corinthians pode, por exemplo, ficar impedido de contratar jogadores, registrar jogadores na janela que se aproxima. Só lembrando que o Corinthians está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A cada 40 minutos vinha mais uma bomba e uma notícia péssima para o torcedor. Foi quase assim o dia do Corinthians. E o Felipe Curi vai atualizar para a gente. Na sequência, Alex e Jéssica já falam sobre a crise corintiana. Fala, Curi! Fala, galera do Troca, um abração para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, uma sexta-feira muito agitada para os lados do Corinthians, começando pelo rompimento do contrato de patrocínio master do clube. Uma informação que é importante a gente dizer, foi antecipada pelo GE. Globo e confirmada por meio de uma nota emitida pela casa de apostas VaideBet logo na sequência. A casa de apostas anunciou o acionamento de uma cláusula anticorrupção que existia no contrato com o Corinthians, encerrando esse acordo unilateralmente. Isso foi motivado pelo andamento da investigação da Polícia Civil de São Paulo em torno das denúncias do envolvimento de uma empresa laranja como intermediária, ou recebendo recursos destinados a uma intermediária desse negócio entre Corinthians e também a casa de apostas. O Corinthians receberia, no período de 3 anos, o equivalente a 370 milhões de reais, temporada 2024, 2025 e também 2026. Existe uma discussão agora em torno do pagamento da multa rescisória desse contrato, se será paga ou não. Essa multa rescisória diz respeito a 10% em cima do valor restante que falta a casa de apostas pagar ao Corinthians. Então, hoje, a multa estaria em torno de 30 milhões de reais. O Corinthians emitiu uma nota no final da manhã de hoje dizendo que ele é o principal interessado para que todo esse imbróglio seja esclarecido o mais rápido possível e também lamentando o fato da sua agora ex-parceira ter decidido encerrar esse acordo unilateralmente. Depois da empresa ter encerrado esse contrato com o Corinthians, teve uma debandada também na diretoria do Corinthians. O diretor financeiro, Rosala Santoro, e o diretor adjunto de futebol, Fernando Alba, entregaram os cargos ainda na tarde de hoje. Então, esvaziando ainda um pouco mais a diretoria corintiana. Essa é a bomba de número 1. A bomba de número 2 agora é a possível saída do goleiro Carlos Miguel para o futebol inglês. Ele recebeu propostas de Nottingham Forest e também do West Ham. Ele tem uma multa rescisória considerada acessível para os padrões europeus, 23 milhões de reais, 4 milhões de euros. Um goleiro jovem, tem só 25 anos de idade, e quando ele recebeu essas sondagens e percebeu esse interesse e disposição de Nottingham Forest e West Ham de contar com os serviços dele e também de pagar a multa para poder levá-lo, o Carlos Miguel conversou com seus empresários e já acionou a diretoria corintiana dizendo que tem interesse sim em aceitar uma dessas duas propostas. Portanto, o Corinthians, que abriu recentemente mão do Cássio, goleiro que é tido como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se não for o maior ídolo da história do Corinthians, agora pode acabar perdendo também o seu atual titular da meta corintiana, o goleiro Carlos Miguel. Enfim, gente, muitos assuntos do lado do Corinthians. O que não falta agora é pano para manga para vocês discutirem aí no Troca, tá certo, galera? Um abração para vocês e um ótimo programa. Valeu, Curi. Obrigado pelas informações, todas elas ruins para o torcedor do Corinthians. Hoje, o GE também publicou uma notícia de que a dívida do Corinthians disparou e hoje chegou a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Outra notícia, salários de funcionários estão atrasados. Os jogadores estão sem receber os direitos de imagem. É um caos completo. Você ouviu aí as notícias do Felipe Curi, né, sobre a saída de diretores? Então vamos lá, é quase um Big Brother o Corinthians. Saíram hoje o Rosala Santoro, diretor financeiro, o diretor de futebol adjunto, o Fernando Alba, porque o diretor de futebol Rubão já havia saído lá atrás, brigado com a gestão do Corinthians. O diretor jurídico já havia saído também, o Hun Kim Lee. E o superintendente de marketing, o Sérgio Moura, também já havia abandonado o barco. Ou seja, o presidente do Corinthians hoje, o Augusto Melo, está praticamente sozinho. Ele não tem mais em quem se escorar. E por isso há um movimento já dentro do Conselho Deliberativo do clube para pedir o impeachment do presidente que começou o seu mandato outro dia, né? Começo de janeiro. Então, em menos de 5 meses de gestão, vejam a quantidade de notícias ruins que o torcedor do Corinthians está recebendo. Deixa eu dar aqui o boa noite para a Jéssica, para a gente começar a falar sobre o Corinthians.
Qual assunto você quer falar sobre o Corinthians? Sobre qual má notícia coisa, né? você quer começar o seu comentário hoje, Jéssica? Boa noite. Dá para escolher, hein? Boa noite, Felipe. Boa noite para você, Alex e todo mundo que está em casa. Na verdade, acho que para a gente analisar esse Corinthians tem que pegar pelo recorte da gestão toda do Augusto Melo, que até agora é desastrosa. Desde o início, começa com uma sucessão de comunicações feitas para a torcida que não foram boas. A questão do Gabigol, quando o Gabigol poderia vir para o Corinthians, mesmo tendo uma crise financeira para lidar. Depois a questão do Lucas Veríssimo, né? Começa a se construir um Corinthians com o Lucas Veríssimo que não permanece. E tudo que se desencadeou até agora, a questão do Mano Menezes, foi um período muito conturbado. Essa suspeita de corrupção do contrato com a patrocinadora. E agora, né, a saída de muitos comandantes dentro do Corinthians são pessoas que estão abandonando, deixando essa situação do Corinthians porque provavelmente veem que está chegando num limite, e um presidente que não está tendo apoio e que também administrativamente não está conseguindo dar uma resposta, porque a dívida do Corinthians só aumenta. Então olha a situação de um Corinthians que vai se despedaçando em diversos setores diferentes. Em campo é um time que não consegue encantar, e não é por acaso que esse time em campo não consegue encantar. Pode mudar treinador, a gente vê que muda e não vem o resultado, a gente vê que muda a equipe e o resultado não aparece. É um reflexo em campo do que acontece fora dele no Corinthians. Quer mais uma notícia ruim? O Santos Laguna, time do futebol mexicano, deu 15 dias para o Corinthians pagar o que deve, né? São 6 milhões de reais, referente a uma parcela da compra do Félix Torres, zagueiro que veio do futebol mexicano, zagueiro equatoriano, mas que veio do futebol mexicano. O prazo começou a contar no início dessa semana, e se não houver uma solução dentro desse prazo, o time mexicano, o Santos Laguna, promete ir à FIFA, e isso pode... Qual é a consequência? Caso a FIFA sinta que realmente o Corinthians não pagou e prejudicou o time mexicano, o Corinthians pode, por exemplo, ficar impedido de contratar jogadores, registrar jogadores na janela que se aproxima. Só lembrando que o Corinthians está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí, Alex, ufa, é muita notícia ruim. Acho que o torcedor do Corinthians está cansado e abismado com o momento. Acho que ele nunca imaginou que o Corinthians pudesse passar pelo que está passando neste momento. É uma bagunça raramente vista por aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo está em casa. Antes de falar dessa bagunça, infelizmente hoje faz 10 anos do Fernandão, né, da morte dele. Foi companheiro de vocês aqui, um amigo, irmão. Grande cara. E existe um Inter antes do Fernandão e um depois. Eu não entro no mérito quem é melhor, maior, nem nada, mas ele é um cara super, e foi super importante, era um cara realmente do bem. E infelizmente, né, beijo lá para Fernanda, Enzo, Eloá, e a gente segue aqui, mas 10 anos faz tempo, parece que também não é verdade da maneira que aconteceu, enfim. Assim, o grande problema, eu acho que do futebol às vezes quando a gente está fora, a gente entra e pensa que realmente de fora é mais fácil de fazer, né, Felipe? E quando entra num clube do tamanho do Corinthians, você tem um lado que é normal e natural, até para quem de repente ficou por causa da gestão de 16 anos ali, acaba ficando afastado, e ele vinha com umas ideias realmente boas, e eu acho que acabou pecando um pouco até na maneira, lógico que errando na maneira de falar que não tinha intermediários com a Vai de Bet, e algumas coisas que vinham da gestão anterior, mas acaba sendo mais culpa de quem está chegando. Você consegue realmente contrato com valores melhores, mas parece que o foco ficou um pouco nisso. Só que o processo, a princípio, que transparece é que acabou faltando um pouco. Por isso que esses departamentos todo mundo vai abandonando. Porque, oxa, tem uma falha aqui, tem outra ali, eu não quero compactuar com isso. Daquilo que de repente foi combinado antes da eleição, e da parte democrática, vamos dizer, uma troca de comando, eu acho que é totalmente natural, e era o que o corintiano de repente queria e esperava que fosse caminhar diferente. Só que tudo isso se baseia em credibilidade. Tudo que está acontecendo dessa maneira, ela balança, ela chacoalha, ela suja muito essa questão da credibilidade. Essa credibilidade no futebol, ela pega e interfere muito na questão dos seus... Porque é muito fácil eu chegar e falar, de repente, que eu vou contratar o Felipe e, ao mesmo tempo, amanhã eu vou ter que pagar. E é o que está acontecendo agora. A gente sabe da dificuldade financeira do Corinthians, que é uma potência de arrecadação, e até então acabou chegando nesse ponto.
E é uma pena que realmente, até na parte comunicativa, eu acho que acabou o presidente perdendo um pouquinho, por mais boa intenção que se tem, a gente não está nem julgando se tem ou não, porque a gente não conhece ele como pessoa e assim os fatos, né? Acaba realmente ele tendo essa perda de credibilidade dentro do clube, politicamente, que é ruim, né, Felipe? Porque já tem uma oposição, sempre vai ter. É política dentro do clube, gente, isso aí não muda. A política nossa social é a mesma coisa praticamente dentro do clube. Todo mundo, né, acaba querendo poder por sentimento ou por algum outro tipo de interesse. Tem muita gente que quer estar ali. E o Corinthians estava com dificuldade de encontrar esse sucessor para que fosse para a oposição que é hoje ou para a situação. E a maneira que ele acaba trazendo tudo isso, vem realmente acontecendo episódios, e esse de rescindir a Vai de Bet, você perder praticamente 9 profissionais da sua alta cúpula, ela acaba sendo pesada demais. Como que eu vou fazer? De que maneira eu vou prosseguir? Né? Ninguém acha que de repente seja mais justo ou menos justo um tal de impeachment ou não. Só que isso depende de força política. Não depende de boa vontade, só da gente querer ou não, né? E nem só a credibilidade política, mas com o torcedor. Imagina o corintiano nesse momento que olha para o clube sem alento nenhum. O fiel torcedor apoiou o Augusto Melo, esse que é o problema. Daí quando ele acaba tendo isso reflete no campo? Reflete. Não tem como não refletir da maneira que está. Isso é difícil, tem responsabilidade também, mas é difícil também para o Fabinho, soldado que está junto com ele? Mas como que eu vou administrar tudo isso? Atrasar o salário por alguns dias, beleza, mas é muito mais coisa do que isso. Como que eu vou administrar, gerenciar e como que eu vou trazer dinheiro para esse caixa que a princípio estava entrando, dessa patrocinadora que hoje acaba rescindindo por uma comunicação errada, por algo que aconteceu errado. A comunicação ela foi errada porque algo aconteceu errado. Enfim, é algo que o Corinthians tem que consertar, porque isso não cheira bem, isso resultado no final, nesse campeonato competitivo, da maneira que começou. Para a parte técnica, que é campo, não é fácil blindar, porque houve uma reformulação que era necessário fazer. Se foi mais acertado ou menos, ela era necessária e fez da maneira que fez. Teve alguns jogadores que poderiam ter ficado, poderia, e acabaram saindo. Só que com o que tem hoje, eles têm que tomar muito cuidado, porque naturalmente isso ele vem para o campo, ele acaba poluindo, porque essa briga política só vai aumentar. E como que alguma empresa vai querer hoje vir no próprio clube para querer colocar dinheiro nessa dúvida da maneira que fica nessa balança? Tem uma questão assim, é tudo culpa do Augusto Melo? Não é tudo culpa do Augusto Melo. A gestão dele é competente? Não, é incompetente. Né? É uma gestão incompetente, se mostrou incompetente nesses primeiros 5 meses do ano. Há algumas coisas que são muito questionadas dentro do Corinthians e que vêm da gestão passada. Fora a dívida, né, que foi acumulada ao longo dos anos e tudo mais. Por exemplo, soa muito estranho ao mercado quando você contrata o Mano Menezes, que estava livre naquele momento. O Corinthians contratou o Mano em setembro. O Mano estava livre. O Corinthians não teve que tirar o Mano de nenhum outro clube, por isso o Mano teria exigido mundos e fundos e tal. E aí a gente sabe como é o mercado do futebol brasileiro, a dança das cadeiras entre os treinadores. É muito incomum você contratar um treinador nesse atual mercado com um contrato longo, né, até o fim de 2025, mas até aí tudo bem, né? Um contrato de 1 ano e 4 meses. O problema é, dentro desse futebol brasileiro, você estipular uma multa rescisória de 20 milhões de reais. É incomum, né? Não é prática normal uma multa tão alta. E é claro que o Duílio estava saindo, esse contrato ultrapassava o fim do mandato do Duílio. Logicamente, pelo menos no primeiro ano de mandato do Augusto Melo, ele ficaria com essa herança e, em caso de demissão, seriam 20 milhões de reais. O Augusto, recentemente, deu entrevista dizendo que conseguiu baixar para 13 a multa do Mano Menezes. Então, ao invés de 20, pagou 13 milhões ao Mano. Ou seja, é um valor exorbitante para a multa de treinador. Outra questão que chama a atenção, e é sobre essa que nós vamos falar agora, é sobre o goleiro Carlos Miguel. Essa é a que mais ainda salta aos olhos, porque o Carlos Miguel, ele tinha um contrato que era mais curto e tinha uma multa rescisória de 50 milhões de euros, né? 285 milhões de reais, mais ou menos. Na renovação de contrato do Carlos Miguel, e ele ficou com o contrato até o final do ano que vem, até o fim de 2025, essa multa caiu para
4 milhões de euros. 4 milhões de euros para o futebol atual é dinheiro de pinga. É dinheiro que qualquer clube pequeno da Europa é capaz de vir e pagar a multa e levar um jogador de graça. E é exatamente isso que está acontecendo. O Corinthians liberou o Cássio, né, o goleiro histórico, o maior ídolo da história do clube. O Cássio quis jogar em outro lugar, a situação foi tratada assim, o Cássio hoje vai defender o Cruzeiro. E apostou suas fichas no Carlos Miguel, um goleiro com uma multa rescisória de 4 milhões de euros. E aí o que aconteceu? 2 clubes ingleses chegam e já avisaram o staff do jogador que estão dispostos a pagar a multa agora no meio do ano. O Carlos Miguel, por sua vez, disse: obrigado, pessoal, eu estou disposto a deixar o Corinthians para jogar no futebol inglês. Tá errado, Carlos Miguel? Tem muito torcedor nas redes sociais criticando, né, xingando o Carlos Miguel pesadamente. O garoto, por mais que ele tenha o desejo de jogar no Corinthians, imagino que realmente tinha, não imaginava que no meio do ano ia pintar uma proposta do futebol inglês. É a NBA do futebol hoje. A Premier League é a NBA do futebol. E ele recebe 2 propostas para jogar por lá. Ele está errado em querer jogar na Inglaterra? A proposta financeira eu nem conheço, tá? Nem tenho ideia do quanto o Carlos Miguel vai ganhar por lá. Eu sei que o Corinthians fez uma proposta interessante para ele agora para a renovação. Só que é desejo do Carlos Miguel, como seria de talvez 95% dos jogadores, de jogar na melhor liga do mundo. É natural que ele tenha esse sonho, essa vontade e aceite essa oportunidade agora. Então o Carlos Miguel, nesse caso da saída provável agora no meio do ano, não tem culpa nenhuma. Os culpados são os dirigentes do Corinthians, que ao renovarem o contrato no ano passado lá na gestão do Duílio, estipularam uma multa tão baixa e fora do mercado completamente, e dessa gestão, quando assumiu, não conseguiu controlar a situação, também tinha muita coisa para pensar, não quis pensar, não tem uma multa baixa lá, mas é o meu goleiro reserva. Não imaginava que fosse se desenhar a história do Cássio. Bom, enfim, mas é função deles cuidar disso. Não cuidaram e hoje o Carlos Miguel vai sair por esses 4 milhões de euros. O Corinthians vai ficar sem os seus 2 principais goleiros. Eu não acho que é errado, na perspectiva do profissional, ele escolher aceitar uma proposta de fora, que é o sonho de qualquer jogador. Sair, não sei se ele vai ganhar mais, se vai ganhar menos, mas é um projeto esportivo que deve ter cativado o jogador. Eu acho que isso é completamente normal e eu entendo a decisão do Carlos Miguel de sair do Corinthians. Mas também acho que essa situação ela serve para nos mostrar o seguinte: o cuidado e o carinho que a gente tem que ter com os ídolos dos clubes, porque fica escancarado que ídolo a gente não consegue fabricar, o clube não consegue fabricar na sua base. Ídolo é uma coisa que nasce com aquela pessoa e ela vai se tornar ao longo do tempo. O tamanho que o Cássio era, eu não estou nem dizendo que o Cássio não deveria sair, que o Corinthians não deveria mais contar com o Cássio, que o Cássio não deveria sair do Corinthians, mas a maneira como tudo isso aconteceu, o tamanho do Cássio, a importância que ele tem no Corinthians, ele sai para dar espaço para um jovem, só que esse jovem não tem a mesma identificação que o Cássio tem em relação a esse clube. E quando chega uma proposta assim, não julgo ele de ter saído, não acho que é errado, até porque hoje, quando ele olha para a instituição que ele está servindo, é uma bagunça. O Corinthians sofre essa crise hoje de credibilidade no mercado, com o seu torcedor, sem base, sem força política, como a gente estava falando aqui, sem força política interna. Então é errado que um jogador queira ir para um clube mais organizado, onde de fato ele vai poder competir mais, onde de fato ele vai ter um amparo de uma estrutura mais profissional, com processos mais estabilizados. Não, eu não julgo o Carlos Miguel, mas mostra para todos nós a importância que tem um ídolo do tamanho do Cássio. Não tem como não fazer essa comparação, porque o Cássio era o cara que no meio dessa bagunça inteira aparecia na frente de todo mundo para defender o Corinthians e a camisa do Corinthians, sabendo de toda a bagunça que era. Era o cara corajoso que aparecia lá na frente. Agora o Corinthians está sem o Cássio, o ídolo, e sem o talento jovem. E assim, ficou desenhado algumas coisas. Tá bom, se acabou o ciclo de um, nós temos que ter o cuidado, porque a hora que eu assumo, eu tenho que saber o contrato de quem é. Exatamente. E com quem que eu conto. Pode até ser que pela circunstância e do Carlos Miguel, às vezes, nem imaginar que ia jogar, que ia acontecer isso com o Cássio, ele já poderia ter discutido, porque você fala assim, 4, 5 jogos ele convenceu, né, o mercado europeu. Sim. Lógico que ele só vem confirmando, porque todas as atuações dele quando ele entrou no lugar do Cássio, ele tá.
Ah, vocês são engenheiro de obra pronta. Não é, nós estamos falando que vocês estão agora, é fácil de vocês falarem, meter o pau e demonizar. Não, não é isso. Nós estamos julgando aquilo que está acontecendo, naturalmente poderia ser melhor. De um lado, eu tenho, lógico, que pena do presidente. Ele pegou um clube não fácil de gerir e ao mesmo tempo veio perdendo tudo isso. Alguns que falaram que estavam com ele, de repente não estavam, e outros erros aconteceram no meio do caminho. E esse negócio do caso com o Carlos Miguel ele fica muito grande, que né, todo mundo acabou comentando, e a gente aqui inclusive, sobre essa questão. Poxa, e amanhã se o Carlos Miguel pega desse jeito, que é um goleiro promissor? Eu não sei se eles viam assim ou não, e o Carlos Miguel pode ter falado, poxa vida, de repente eles não me veem assim, eu vou acabar pegando meu rumo, que pode acontecer. Né? O contrato eu acho que mal feito, aí sim, realmente, eu acho que da maneira que foi feito, não foi nada para ajudar o Corinthians. E nem comum, né, Alex? E nem comum. Não é comum. Dá tem uma pra multa tratar lá com e daqui a pouco... Não. Você tem uma multa de 50 milhões de euros e essa multa, na renovação de contrato, cai para 4. Eu concordo contigo. Nem o Quando contrato... foi essa renovação? Foi no ano passado. Nem essa renovação dele, nem o contrato, obviamente, do Mano, sendo que vai vir uma troca de gestão, enfim... Só que daí da maneira que você vai assumir, você sabe o que você está assumindo e você vai ter que ter realmente mais habilidade para isso. A questão é a transição, né? Isso, do ídolo para o... Para fazer essa transição. Talento. Então, realmente não foi fácil tudo isso. O presidente viu que o buraco acaba sendo mais embaixo. E eu acredito que deva ter mais tempo, sim, essa questão do impeachment. Por mais que politicamente você tenha força ou não, poxa vida, eu acho que todo mundo tem que ter um tempo na parte democrática para falar, poxa, eu vou tentar gerir esse clube um pouco maior. Porém, essa questão que vem agora, tudo acontecendo, a saída agora do Carlos Miguel, que a princípio parece que está confirmado muito mais para sair, às vezes um ou outro raro acaba falando que não, só eles acabam podendo confirmar, mas ao mesmo tempo essa questão de perder um patrocínio desse tamanho, que realmente iria ajudar muito nesse compromisso, igual de atletas que foram contratados para isso. Não, e perdeu. E vão vir outras cobranças, e essas cobranças sem dinheiro, sem patrocínio, eu vou, de repente, correr um risco de transfer ban, que daí te obriga a tirar o dinheiro ou você não contrata. Então, cara, vai ficando cada vez mais pesado e mais difícil de você gerenciar tudo isso. Essa questão da patrocinadora, esse rompimento unilateral do contrato é algo muito grave. Porque não é simples uma empresa, um dos lados de uma negociação, romper de forma unilateral. É porque algo muito grave tem ali. Então isso é um recado também para o mercado, que vai olhar para o Corinthians e dizer, já vai ficar com o pé atrás, antes de valorar a camisa do Corinthians, a instituição do Corinthians. Então porque olha como o Corinthians perde. E às vezes valoriza a instituição, mas com quem eu estou lidando naturalmente. Exato, por essa circunstância, né, Felipe? Fica um pouco mais difícil. E outra, a empresa, eu não gosto dessa questão de falar, não era como deixou ali, eles não eram nada e o Corinthians ajudou. Lógico que ajudou, porque realmente era uma empresa nova. Sim. Eles conquistaram o mercado, só que também eles pagaram para estar ali, ou iriam pagar para estar ali. Enfim, né, o contrato ele é feito, tem essa possibilidade, infelizmente aconteceu, vamos ver de que maneira eles conseguem reconstruir isso, que é importantíssimo, porque os resultados de campo, eles podem atrapalhar muito nessa caminhada. Hoje o Corinthians precisa recuperar credibilidade e o futebol dentro de campo, os dois estão bastante abalados.